Jesus e o Logos. Apresentação: Cláudio Palermo e Aldeniz Leite. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Jesus e o Logos. Hoje eu, Júlio Sena, estarei aqui com o Dr. Aldeniz Leite para trazer para você mais conhecimentos que trazem junto com isso o espiritismo e a logoterapia. Nosso querido Cláudio Palermo recebe aqui as nossas vibrações, nosso abraço caloroso. Ainda está se recuperando, mas em breve estará de volta conosco. Então, vamos iniciar o Jesus e o Logos, já dando as boas-vindas ao Dr. Aldeniz Leite. Obrigado, Júlio. Bom dia. Bom dia a você que está nos acompanhando agora. Mais uma satisfação imensa podermos estar aqui nessa quinta-feira. E você que está nos acompanhando, você sabe que esse programa traz assuntos muito importantes para a sua vida. Eu quero saber, você tem medo de sofrer? E agora, o que fazer com esse sentimento? É sobre isso que nós vamos falar hoje e você vai poder participar da programação. Você pode mandar o seu WhatsApp para o número 11 99643 3827. 11 99643 3827. Pode ligar também para participar do programa de hoje no 0800 979 5011 e também participar pelo nosso Facebook. Estamos ao vivo no Facebook da TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior. Você pode mandar aí a sua resposta a isso. Você tem medo de sofrer? O que você já enfrentou em relação ao seu sofrimento? Quais são as suas dúvidas sobre essa questão? Nós vamos falar sobre isso hoje. Mas para começar, doutora Aldeniz, vamos já na pergunta que vale R$1 milhão. Por que muitas pessoas têm medo de sofrer? É verdade. Para falar a verdade, acho que praticamente todos nós, de alguma forma, temos, né? Em maior ou menor grau. Talvez muitos de nós saibamos abafar um pouco esse temor. Isso é verdade. Mas é um temor praticamente universal, assim, na nossa sociedade ocidental, desse grande hemisfério. Por que isso? De uma maneira geral, é claro que existem muitas peculiaridades em cada indivíduo, lógico. Falaremos aqui de uma maneira global para um entendimento mais abrangente. A nossa sociedade desenvolveu, desde os primórdios desses fenômenos culturais dos quais nós fazemos parte, desenvolveu o culto ao prazer. Quando eu digo culto ao prazer, não entendamos isso como algo negativo. Significa que nós precisamos fazer de tudo para termos uma vida branda, calma, confortável, sem problemas, livre de sofrimento. É esse o sentido do prazer. Não vamos levar para uma tonalidade mais abusiva. O prazer no sentido de nos livrarmos de problemas e termos tranquilidade, bem-estar, calma. A nossa sociedade, diferente da oriental, desenvolveu de longa data esse conceito fundamental. E tudo o que temos aprendido é nos livrarmos daquilo que nos provoca sofrimento, em todos os aspectos. E em psicologia nós chamamos isso de mecanismos defensivos do ego, e que nós adotamos inúmeros para tentar nos livrar de qualquer nível de sofrimento. Então, o ponto é, ao longo da nossa trajetória psicológica, sobretudo, antropológica também, mas psicológica, sobretudo, nós aprendemos, nós, seres humanos, aprendemos a tomar das emoções que vêm do reino animal, algumas muito peculiares que nos fazem ter consciência daquilo que sentimos. Essa consciência vem da nossa capacidade de elaborar um pensamento formal, coisa que os animais não têm. Então, o nosso pensamento
formal, dedutivo, coisa que até os primatas mais amadurecidos, iniciantes de nós, não possuem. Um pensamento dedutivo, a lógica, o raciocínio, a ponderação. Esse pensamento, junto com sentimentos elaborados, formam o nosso modo de proceder no mundo. E isso nós aprendemos ao longo do tempo a utilizar de maneira a nos defender de todo o sofrimento. Viktor Frankl aborda uma coisa que eu acho excepcional no centro de uma psicoterapia como ele utilizava. Ele dizia assim: uma das coisas mais importantes na psicoterapia é ajudar a pessoa a aprender a sofrer. Eu acho essa frase tão excepcional, porque a princípio ela é um pouco impactante. Como que eu tenho que aprender a sofrer e ficar chorando? Não. Ele quis dizer, a criatura humana deve fazer um grande esforço para aprender a desenvolver resistência em relação a tudo que lhe é impactante. Quando eu tenho resistência, ou seja, eu sei lidar com aquilo, eu não fujo da dor, eu enfrento a minha dor, eu tenho coragem de lidar com ela, tudo o mais arrefece, fica mais calmo e eu encontro soluções. Toda vez que eu tento recuar, me esquivar, me afastar, inibir aquilo, ele toma proporções muito maiores e eu menos soluciono. Então, a questão é, nós fomos treinados ao longo do tempo, tanto no nosso próprio comportamento quanto no aprendizado que nos foi passado, a evitar o sofrimento, e é por isso que nós temos medo. Você que está aí nos acompanhando já percebeu que o programa de hoje vai tirar um pouco do sofrimento também, para você entender melhor o que é isso que acontece com você, quais são os sentimentos que estão envoltos nessa questão. E já temos algumas participações por aqui, doutor Aldenise, pessoal mandando bom dia aqui no nosso Facebook. A Isa está com a gente, a Marinês, João Ferreira, o Antônio Luiz Souza, lá de Guaxupé, Minas Gerais, Deise Mansano, Lucimeire Feroldi, também o Marcelo Santos, a Sônia Santos e a Marlene Souza, que disse o seguinte: aprender a sofrer, ser resistente, como é difícil para nós humanos. É um desafio que todos nós temos, né, doutora Denise? Você que está nos acompanhando pode responder aí no Facebook. Você tem medo de sofrer? Ou quais são as suas dúvidas em relação ao sofrimento? Esse é o tema de hoje e a gente conta com a sua participação, com a sua interação por aqui. Doutora Denise, a gente poderia entender, ou melhor dizendo, a gente poderia analisar o sofrimento da mesma forma, o medo, né, com a ansiedade? Medo é a mesma coisa que a ansiedade ou não? Essa é uma pergunta bem importante, porque, a rigor, ansiedade e medo caminham juntos, né? Embora nós tenhamos uma tendência a dar uma conotação específica a cada um para nos separarmos um pouco do que eles significam, porque é muito importante que nós aprendamos a nomear emoções. Nós não sabemos nomear emoções. Às vezes, por exemplo, numa psicoterapia com crianças e adolescentes, frequentemente eles não sabem nomear emoções. Às vezes eles criam, por exemplo, uma situação difícil na escola, e quando perguntamos o que foi que você sentiu naquele momento para que aquilo acontecesse ou para que você se comportasse naquele momento? Ah, eu não sei, eu só sei que quando eu vi, eu já tinha batido no meu colega. Por exemplo, ele não entende, às vezes, o que é raiva, não entende o que é vergonha, não entende o que é humilhação, não entende o que é ansiedade, não sabe nomear. Então, nomear é muito importante. O medo é o sentimento, ou melhor dizendo, é uma emoção, mais adequadamente falando, é uma emoção primária. Eu acho isso tão curioso porque veja que interessante, Deus nos incutiu o amor por excelência no seio da criação. Se Deus é perfeito, Ele criou todas as criaturas em tom de perfeição. Porém, uma perfeição em germe.
Ele colocou a semente para que nós desenvolvêssemos esse componente. Então, ele depositou a semente do amor. O amor, em essência, regula todos os fenômenos da natureza. Curiosamente, nós desenvolvemos essa energia pulsante desde a sua fase mais primitiva e podemos até dizer assim, aberrante. Qual é? O medo. O medo é a emoção primária e ele é fundamental. Ele é sensacional. Por que não dizer isso? Porque se não fosse ele, nós não duraríamos 2 ou 3 segundos. Ele é a emoção que nos protege, que nos faz nos defender de um perigo, que nos faz pensar melhor, que nos faz recuar quando necessário, que nos faz tomar medidas de defesa, que nos faz antecipar o perigo para que tenhamos cautela, cuidado. Ele é excepcional. O problema é que nós, muitas vezes, o utilizamos de uma forma patológica, o que é uma outra questão para depois. Mas ele é o elemento primário. Então, medo, o que é que nós podemos dizer como conceito? Representa uma emoção direcionada a algo objetivo, isto é, há uma razão para eu temer. Exemplo, quando eu me deparo, por exemplo, diante de uma cobra, eu vou ter medo, não vou ficar ansioso, eu vou ter medo, porque há um objetivo ali. Eu estou perto de um precipício, eu vou ter medo de cair, não ansiedade de cair. Ansiedade já é uma emoção que tem um caráter mais subjetivo. Por isso é que nós dizemos que a ansiedade, transtorno de pânico, a fobia social, o medo de estar em público, de falar em público, na verdade é um componente de ansiedade, porque a ansiedade implica em expectativa. O medo não. O medo está diante de algo plausível. É essa a diferença. A ansiedade eu digo assim, será que eu vou realmente me sair bem nessa prova? Eu não estou com medo, eu estou ansioso, porque é uma ansiedade de expectativa. Agora, se eu olho, por exemplo, abro a porta e me deparo com um animal raivoso, um cão raivoso que pode me atacar, eu vou ter medo, porque há ali um fator objetivo. Essa é a diferença. Claro que isso é muito estreito e difícil. Às vezes eu tenho medo de elevador. Na verdade é assim, eu fico ansioso ao entrar no elevador. Porque o que poderia acontecer de pior? A princípio nada, mas a minha expectativa é ruim. É essa a diferença. A ansiedade é subjetiva, o medo tem um fator objetivo, palpável. Doutor Aldenis, interessante que quando a gente entrou nessa questão do medo, a gente levantou uma outra palavra aqui, são as emoções. Mas como diferenciar então, para quem está nos assistindo, nos acompanhando, o que nós podemos dizer sobre emoções e sentimentos? Qual que é a diferença entre os dois? Também existe uma certa diferença. Ambos caminham juntos, semelhante ao medo e à ansiedade. Mas há uma pequena diferença, né? O pesquisador português chamado Antônio Damasio, é um psicólogo, neurocientista, ele colocou uma coisa bastante interessante. Existem emoções primárias presentes no reino animal como um todo. Por exemplo, raiva é uma emoção somente humana? Não. Um cão tem raiva. Mexa no osso que está no prato dele e veja o que acontece. Ele vai ficar com raiva, né? Ou provoque o filhote, ele vai rosnar, vai atacar. Então, raiva é um sentimento presente no reino animal de uma maneira global. O medo, a mesma coisa. Outros sentimentos quaisquer, por exemplo, surpresa é um sentimento universal presente. Aprendemos isso trazido da experiência do princípio inteligente no reino animal. Mas chega nos humanos, acontece uma coisa muito curiosa. Acontecem sentimentos, diferente de emoções primárias do reino animal. Existem sentimentos que aí são nossos. Por exemplo, culpa. Nós aprendemos o contexto das emoções e as aperfeiçoamos
em função do nosso pensamento formal, da nossa capacidade de dar atribuição às coisas no campo mental, raciocinar, ponderar, decidir, equacionar, nós aperfeiçoamos as emoções. E aí desenvolvemos sentimentos que precisam da nossa consciência. Exemplo, vergonha. Olha que coisa interessante. Adão e Eva viviam no paraíso. Só tinham emoções primárias. Adão, Eva, um leão e uma girafa, ali era praticamente a mesma coisa, né? Porque não havia a consciência moral. De repente, Eva resolve pegar um fruto proibido, que não podia ser tocado, e comer. E deu para Adão, ambos comeram. E naquele momento se viram nus, isto é, ficaram desnudados, depararam-se com a própria realidade, adquiriram uma consciência formal, porque ingeriram o elemento moral, o bem e o mal. Naquele momento, qual foi o sentimento que eles experimentaram? Vergonha. E cobriram o sexo com folhas de parreira. Ou seja, primeiro sentimento humano foi a vergonha. Foi a vergonha, olha que interessante, né? É o primeiro sentimento universal humano. Alguém aqui pode imaginar uma girafa com vergonha de alguma coisa? Não é possível. Mas o ser humano, sim. Então, culpa, vergonha, inveja, são sentimentos efetivamente humanos, porque necessitam de uma cognição, de uma interpretação para que eles possam surgir, né? Então a pessoa entende, eu cometi um erro, é uma dedução, uma análise, uma equação mental. Então aí eu sinto culpa. Então a diferença de emoção e sentimento sentimento necessita de uma consciência, é uma condição mais humana. Emoção está presente no primarismo do reino animal. Muito bom. A gente poderia dizer que daria para fazer um programa sobre cada um, né? Não é verdade? O sentimento, a vergonha. Sim. Né? Falar só sobre emoções. É verdade, também. porque isso dá uma... Vou usar um termo não psicológico aqui, hein? Isso dá uma misturada. Não é verdade? Porque, olha, a pessoa assim, eu tenho vergonha de ficar triste. Ou então, eu sinto culpa por estar com raiva. É uma salada de emoções mistura, e sentimentos. Né? Isso é verdade. Né? E isto é a condição humana. É fenomenal isso. É muito interessante. A gente já tem uma série de participações aqui no nosso Facebook. A Deise Florencio, lá da Pensilvânia. Também a Francisca Costa, a Cláudia Araújo, Francisco Severo de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E a Aurinha, chefe, mandou aqui. Bom dia, amados. Minha mãe tem 88 anos e sente dores fortíssimas todos os dias na coluna. Eu admiro a força que ela enfrenta com muita coragem e aceitação. Eu quero aprender a ser forte como ela. Que exemplo bacana, sim, né, doutora Denise? Alguém que certamente lida muito bem com seus pensamentos, emoções, enfrentando essa realidade e lidando bem com as emoções. Exatamente. E a gente tem uma pergunta que veio do Antônio Luiz Souza, que ele diz o seguinte: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional? Vamos entender, é preciso nomear. Quer dizer, a dor, aí, a dor-evolução, como costumamos dizer, né? Em vários livros espíritas existe esse termo, dor-evolução. O que significa isso? Significa que ninguém pode se desenvolver sem experimentar esforços e fazer sacrifícios no bom sentido. Ou seja, sair daquele status quo, daquela zona de conforto, como nós gostamos de dizer, né, esse jargão. Ninguém cresce sem passar de uma etapa para outra através do suor, do esforço, da luta. Essa dor-evolução, ninguém escapa. Também ninguém escapa de um certo nível de sofrimento. Por exemplo, alguém que nós amamos muito não quer mais ficar conosco. Por exemplo,
passamos por um sofrimento, mas esse sofrimento é inevitável, porque nós não podemos regular a vida do outro. E aí nós precisaremos lidar com essas emoções. E o que nós fazemos normalmente é fugir delas, de diversas maneiras. Ferimos, atacamos, evitamos, nos isolamos, nos afastamos de todos. Há várias formas perturbadoras de lidar com as emoções. Nós não sabemos muito bem como fazer isso. Então, esse nível de sofrimento, por exemplo, cometemos um erro e sentimos culpa, ou fracassamos em algum ponto da jornada, temos que refazer o caminho. Esse padrão de sofrimento, ninguém escapa, porque nós não somos perfeitos. Agora, existe o sofrimento evitável. Se eu sei que beber excessivamente vai me dar uma alteração no fígado, por que eu vou fazer isso? Se eu sei que fumar vai produzir uma lesão nos meus pulmões e em outros órgãos, por que eu farei isso? E assim por diante. Existe o evitável e o inevitável. A gente recebeu uma dúvida, doutora Denise, que veio diretamente da Holanda, da nossa amiga Ângela. Ela que já esteve aqui conosco. Grande abraço para você, Ângela. E é uma dúvida bastante interessante. Ela diz aqui: doutora Denise e Júlio, escutando aqui atentamente, por favor, me explique. Se o medo é relacionado a algo real, objetivo, por que existem pessoas que têm medo de tudo? Por exemplo, dirigir, andar de avião, de escuro, etc. É uma questão de semântica? Nesse caso, como representa um componente de expectativa, nós consideramos isso muito mais como um transtorno de ansiedade do que propriamente um medo efetivo. Uma vez que medo e ansiedade caminham juntos, é muito difícil separar isso. Nós nomeamos de uma forma um pouco distinta em psicologia, até para termos didaticamente uma forma de lidar com esses termos. Mas eles estão muito próximos realmente. Mas insisto em dizer que, quando existe um componente de expectativa, por exemplo, medo de dirigir, ok, é um termo que pode ser empregado, mas trata-se de uma ansiedade de expectação ou uma ansiedade expectativa pelos riscos que pode haver estar no volante. Então a pessoa chega e diz, bom, o que pode acontecer se eu dirigir? Ora, quanta coisa boa pode acontecer? Eu chego mais rápido, eu vou mais confortavelmente, eu mostro para mim mesmo destreza numa competência, enfim, de dirigir. Há uma série de vantagens. Levo pessoas comigo, facilito a vida dos outros e a minha, só coisas boas. Por que eu deveria ter uma ansiedade muito grande de dirigir? Então, isso geralmente é elaborado dentro de um contexto de psicoterapia para vencer esse medo ou essa ansiedade expectativa. Então, isso é muito mais um transtorno de ansiedade. Ansiedade, por exemplo, de entrar em um elevador, de ficar junto de uma multidão e de repente olhar e não ver saída e ficar apavorado naquele momento. É um contexto de medo, mas se trata muito mais de uma ansiedade de expectativa. Algo pode sair errado. Essa subjetividade fala mais a favor da ansiedade do que da palavra medo. Mas são coisas muito próximas, insisto nisso. Não é errado dizer medo de dirigir. Porém, representa uma expectativa, não um fator evidente à nossa frente. Isso então tem deixado cada vez mais claro como que a gente se relaciona com o medo e com a ansiedade. Exato. Embora os termos possam ser usados assim, nenhum problema. Exatamente. Você que está nos acompanhando, gosta do programa Jesus e o Logos e aprendeu muita coisa aqui já em poucos minutos de programa, quero te fazer um pedido. Sim, quero contar com você para clicar aí no botão compartilhar do Facebook para que mais pessoas tenham acesso a esse programa, para que elas possam adquirir mais conhecimento, aprender a como lidar com esse medo de sofrer que todos nós de alguma forma temos. Então, clica no botão compartilhar e manda o programa Jesus e o Logos para todo mundo que você conhece, porque com certeza vai ajudar muito na vida dessas pessoas. Doutora Denise, quais são as consequências que nós podemos dizer do medo de sofrer na nossa vida? Gera algo de ruim para nós quando nós temos muito esse medo de sofrer? Sem dúvida, né? Abordando um pouco a questão espírita, nós vivemos em um planeta de provas e expiações.
Isso quer dizer o quê? Que aqui é um lugar de dor? Não. Aqui é um lugar de sofrimento? Não. Mas aqui é um lugar de desafios. E o desafio provoca esforço, provoca variáveis que nem sempre nós podemos controlar. E isso gera, para muitas pessoas, sofrimento. Porém, existe uma coisa que Viktor Frankl aborda na questão do sofrimento que eu acho extremamente interessante de deixar aqui. Ele diz: todo sofrimento que ganha um sentido ou um significado deixa de ser sofrimento. Quando ele afirma isso, nós temos aí uma técnica fundamental para reduzir a carga de sofrimento que interpretamos frente a uma situação. Toda vez que nós encontramos para o nosso esforço, para a nossa luta, um significado, uma razão fundamental, aquilo deixa de ser um peso para ser apenas um desafio a ser superado. Se você, Júlio, por exemplo, tem alguém que você gosta muito, um parente que você ama, alguém que está a 2 horas daqui e você não encontra transporte para chegar lá rapidamente e você diz: eu vou andando, porque a pessoa está me esperando, ela quer me ver muito e eu quero vê-la muito também. Estou muito saudoso. As 2 horas de caminhada não serão sacrificiais, porque existe uma razão ali adiante esperando por você e que você também aguarda. Portanto, o seu sofrimento em caminhar 2 horas, machucar o pé, fazer bolha, não será tão traumático, porque há algo muito superior àquela dor que você vai experimentar. Então, a grande técnica para suplantarmos a angústia de sofrer é: há um significado para esse sofrimento que eu estou experimentando? Se não há nenhum significado, pode ser simplesmente que eu esteja provocando isso, que eu esteja gerando isso. Porque existe uma patologia do sofrimento que é o gostar de sofrer. Gostar de sofrer é um grande problema. Eu tenho uma frase curiosa, minha mulher gosta muito dessa frase quando eu falo. Em palestra, assim, eu digo: existem pessoas que quando não sofrem, sofrem. Muito boa mesmo. Muito profunda, inclusive, né? Quando não sofrem, sofrem. Precisam sofrer. Necessitam desse combustível venenoso para dar prosseguimento a algum sentido de vida. Veja que curioso. Encontram sentido, naturalmente o que não há sentido nenhum, mas para a visão muito reduzida daquela pessoa parece ter, é que sofrendo a vida tem algum significado. Então, não há sentido. Então, sempre que há sentido, nós vencemos o nosso sofrimento. Quando não percebemos isso, isso causa um grave problema. Por quê? Porque nós nos distanciamos das situações importantes na nossa vida, nós rompemos laços com as pessoas, nós nos isolamos de tudo aquilo que é prazeroso para nós, nós não arriscamos nada, não ousamos nada, não nos entregamos a nada, ficamos sem nada. A pessoa encontra alguém que diz: eu gosto muito de você, eu quero ter um relacionamento com você, eu quero que a gente caminhe bem, cresça nesse relacionamento. A pessoa quer, mas ela pensa: isso não vai dar certo, eu vou acabar sofrendo. No fim, essa pessoa vai me deixar. Chega ali adiante, logo desiste, não vou encarar e vai perdendo tudo. Alguém chega e diz: eu confio em você, eu quero você neste cargo. Cumpra esse cargo que eu tenho certeza que você vai se dar bem. A pessoa quer, mas ela diz: eu vou decepcionar e no fim vou acabar sendo demitido. Vou sair de lá pior do que quando entrei. Não vou sempre ver o pior. Se isola de tudo. Essas consequências são terríveis para a existência do espírito neste planeta. Até para a evolução. Não tem Sim. como evoluir se não for em sociedade, Não tem como. se estivermos juntos. Doutor Aldenis, temos muitas perguntas no Facebook, vou começar a trazer algumas delas Vamos aqui, porque são muito interessantes. A primeira, na verdade, é a da Sônia Averi, ela perguntou assim: muito bons esclarecimentos, gostaria de copiar esse programa
para levar aos grupos de estudo. É possível? Posso te responder, Sônia. Quando você clicar em compartilhar aí no Facebook, vai aparecer uma opção de grupos. Então você, Sônia e todo mundo que está assistindo, quer mandar esse programa para grupos de estudo, grupos espíritas que você participa no Facebook? Clique em compartilhar, escolha o nome do grupo. Você pode publicar em quantos grupos você quiser e levar esse conhecimento para muito mais pessoas. Obrigado pelos compartilhamentos que eu já vi aqui, que subiu bastante mesmo. Bacana. A Márcia Piscinini, ela disse o seguinte: bom dia, meu filho tem 8 anos e ele tem medo de ficar sozinho, medo do escuro. Não sabemos mais o que fazer, estamos fazendo um tratamento com homeopatia. O que nós poderíamos falar para a Márcia, doutora Denise? O tratamento homeopático, de fato, é útil. É um tratamento que eu também gosto, eu utilizo e acho bastante interessante. Porém, colocá-lo junto com um psicoterapeuta ou uma psicoterapeuta para identificar quais são os componentes internos aflitivos que essa criança apresenta é essencial. O medo do escuro, o medo de estar só, existe claramente um componente que está, não vamos dizer por trás, também tudo é por trás, a gente vai por trás de alguma coisa, que a gente não pode fazer nada que tem alguma coisa errada por trás, não é bem assim. Sim. Mas existe um significado profundo de temor que ele precisa superar. Por exemplo, nessa idade é muito comum haver um transtorno chamado transtorno de ansiedade de separação, onde os pais se afastam, vão para o trabalho e a criança tem muito medo de ficar sozinha. Parece que vai ser abandonada. Isso quer dizer que ela tem dentro de si um esquema de abandono, de medo de estar só, um esquema de desamparo emocional. Por isso que ela tem medo, por exemplo, nesse caso que eu citei, de ficar sozinha. Ressignificar o desamparo, fortalecendo a constituição emocional da criança, é fundamental. Então, nesse caso, a psicoterapia é essencial para que ela se liberte gradativamente dessa sensação de temor. Então, é muito importante também procurar a psicoterapia. A Helena Rabelo trouxe também um questionamento aqui no Facebook. Ela diz o seguinte: doutora Aldenise, uma pessoa que toma medicamentos como Puran, Valium, Fluoxetine, indicados por médicos, quando desencarnar, como fica? Uma vez que aqui causa dependência e do outro lado, tenho medo de desencarnar e ficar com essa dependência. E a grande questão dela é como ficam as pessoas que usam drogas ilícitas no mundo espiritual. Então vamos separar as coisas de uma maneira bem significativa. Deus permitiu a confecção dos psicofármacos, como nós denominamos os medicamentos usados em saúde mental, para que a criatura possa melhorar a sua condição emocional, a sua condição psíquica e agir no mundo de maneira mais favorável. Portanto, uma pessoa que toma fluoxetina, uma pessoa que toma qualquer outro tipo de antidepressivo, uma pessoa que toma um ansiolítico prescrito pelo seu médico e usa essa medicação corretamente, por que ela chegaria no mundo espiritual comprometida? Se o objetivo é melhorar, funcionar melhor no mundo e fazer o possível para cumprir todas as etapas da sua existência de modo satisfatório. Deus é misericordioso. Ele não permitiria que nós chegássemos lá como se estivéssemos, entre aspas, envenenados. Claro que não. Essas medicações, em primeiro lugar, não dão dependência desde que bem orientadas e bem seguidas conforme a prescrição médica. Então, não vai acontecer nada com uma pessoa que toma fluoxetina. Chega lá, o espírito libertou-se do corpo. Aqueles fenômenos dos neurotransmissores, a princípio, ele se desgarrou, se separou. É claro que existe uma certa influência em campo hormonal, porque nós temos um corpo, o corpo espiritual, ele também é movido por certas substâncias, é lógico, mas são muito mais sutis. Não serão mais necessários aqueles medicamentos. A pessoa chegará lá conforme agiu no mundo, não conforme tomou remédios, né? Agora, a dependência química tem um outro aspecto, né? Porque isso implica
em abuso de substâncias. Isso implica em fuga em função de medos, em função de vários temores, inseguranças, em função das próprias cognições distorcidas, faz com que nós utilizemos essas substâncias para tentar, muitas vezes, escapar da nossa dor, diminuir um pouco o impacto do nosso sofrimento, quando em verdade deveríamos enfrentá-lo para o nosso crescimento. E quando isso repercute danosamente para o organismo, é claro que vai influenciar o perispírito, e ali sim teremos algumas marcas a serem tratadas no mundo espiritual depois, com equipes que estão responsáveis por esse socorro, uma vez que provocamos realmente lesões no nosso organismo físico e transferimos isso para o perispírito. Aí sim haverá consequências que precisaremos tratar no mundo espiritual. A Aurinha Chefe, também participando aqui pelo nosso Facebook, perguntou: a dor recebida com aceitação e resignação ajuda a evolução do espírito? Ajuda quando a resignação é dinâmica e não estática. Existe uma certa resignação que é muito prejudicial. E nós observamos isso muito em sessões de psicoterapia, quando as pessoas nos revelam isso claramente. Algo do tipo assim: isso aconteceu porque eu mereço mesmo. Eu sei que eu não sou uma boa pessoa. Então, a vida me trouxe uma lição para eu aprender. Então eu aceitei. Está tudo bem, deixa assim como está. Isso é terrível. Não podemos viver dessa forma. Nós não estamos aqui para pagar ou ser punidos por alguma coisa. Porque se fosse assim, Deus não seria perfeito. A perfeição não permite a punição. Ela permite oportunidades contínuas, não punições. É bem diferente. Então é claro que nós não precisamos de modo algum sofrer dessa forma, padecer dessa forma, porque Deus é misericordioso. Então, vamos mudar essa forma de pensar catastrófica, terrível. Nós estamos aqui para nos resignar dinamicamente. Isto é, aconteceu um determinado problema. Não posso modificá-lo, mas posso me modificar perante ele. Isto é, eu me posiciono firme, aceito aquela situação e faço tudo que eu puder de melhor, apesar dela. Mudou. Aí nós nos desenvolvemos, crescemos e aquilo que aconteceu fica pequeno, porque nós não permitimos que a situação, tomasse conta de nós. Nós é que dizemos para ela: querida, você me acompanha porque eu vou continuar vivendo. Faça o que você quiser, mas você não vai me estacionar. Acabou o problema. Embora ele permaneça, diminuiu. Muito bom. A gente tem aqui mais participações chegando pelo nosso Facebook. Você que está nos acompanhando já teve muito acesso a conhecimentos importantes que podem te auxiliar na sua vida, e você pode continuar compartilhando. Clica aí no botão compartilhar, compartilha nos grupos de estudo, nos grupos espíritas que você participa no Facebook, porque com certeza essa informação vai ajudar muita gente. Inclusive, doutor, nós tivemos aqui algumas participações, como a da Carla e da Bernadette, agradecendo pela explicação sobre os antidepressivos. Ah, bacana. Gostaram Legal. bastante, Que bom. acharam incríveis as explicações. A Elaine Stroder, que está aqui nos acompanhando, ela quer saber se o medo de sofrer não é orgulho e se sentir frágil na frente dos outros. Veja, eu vou colocar aqui, foi uma excelente pergunta para a gente introduzir um tema aqui. Eu e o Júlio estávamos até conversando aqui nos bastidores um pouquinho antes de começar o programa. Nós estávamos justamente falando sobre isso. Nós precisamos ter muito cuidado, e eu sempre insisto nisso, mesmo no ambiente espírita, no nosso grupo de trabalho, sempre conversamos sobre isso para nos prevenirmos de rótulos. Eu costumo ouvir, por exemplo, colegas que estão ali conosco, pessoas que trabalham conosco, ou alguém vem conversar, trocar ideias em palestras que eu faço, e diz assim: olha, a verdade é assim, eu ainda sou muito orgulhoso.
Isso não existe. Ninguém é alguma coisa. Nós estamos em trânsito. Nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo. Nós experimentamos determinadas emoções ou determinados sentimentos dadas algumas circunstâncias. Nós não somos, porque quem é alguma coisa não pode mais fazer nada a respeito. Então, o medo de sofrer não é orgulho. Eu não acredito, honestamente, que haja uma pessoa orgulhosa por excelência, sem nada mais poder fazer a respeito. Ela é assim e acabou. Isso não existe. São pessoas que experimentam emoções. Quando acontece alguma coisa, ficam magoadas, ficam sensíveis e aí rebatem. São momentos. Outras vezes, essa mesma pessoa que agiu com orgulho é capaz de ajudar alguém, ajudar um parente. Acabou o orgulho. Então, é variável. Então, o medo de sofrer nada mais é, no fundo, de um medo de não perceber significado importante naquilo que nos acontece. Não temos a coragem, às vezes, de perceber o quanto somos importantes no seio da criação e o quanto temos capacidade de enfrentar as dores conforme vierem. Não temos essa coragem, porque a verdade, o inverso da coragem, no fundo, não é o medo, é a vergonha. É como se nós não fôssemos capazes, como se não tivéssemos força, como se não merecêssemos. Essas regras vivem na mente das pessoas. Eu vejo isso todos os dias. Eu não mereço, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta. Isso circula na nossa cabeça diuturnamente. Então, o medo de sofrer é apenas uma certa cegueira de não perceber significado nas coisas que nos acontecem, porque tudo tem um significado. E se nós soubermos olhá-lo, o medo diminui, o sofrimento perde o impacto e nós prosseguimos. A gente está chegando já quase ao final do nosso programa. Passa rápido, passou não? Voando. Mas tem uma pergunta muito boa aqui no nosso WhatsApp, que ela veio do Rogério Dantas, de Ribeirão, Pernambuco. A ansiedade é natural, mas o medo também. Como o Espiritismo orienta aquele que tem medo de forma que fique em estático, como a gente acabou de trazer aqui? O medo pode ser prova e expiação? Caso sim ou não, como Viktor Frankl, e Em Busca de Sentido, o livro dele, encontra significação para vencer o medo prova ou o medo expiação? Essa é a pergunta do Rogério. Ok. Então, olha só. O medo em si é simplesmente uma emoção. Uma emoção que veio ao longo do desenvolvimento antropológico e psicológico dos seres ali presentes no reino animal, para a preservação das espécies, para a conservação da vida. Então, no fundo, em essência, ele é benéfico. Ele foi uma emoção dada por Deus para que a perpetuação da espécie ocorresse e a segurança, a manutenção da vida também continuasse. Esse é um ponto muito importante. Agora, o restante, complementando, a questão do como os espíritas devem lidar com isso. Eu vou generalizar, incluindo o que ele colocou, fazendo a seguinte pergunta: como os espíritas devem lidar com as suas emoções? Primeiro, muito importante, aceitá-las. Porque nós não aceitamos. Acreditamos que o espírita já deve saber como não sentir raiva, como não sentir mágoa, como não sentir tristeza, uma vez que o espiritismo lhe apresenta o futuro promissor de desenvolvimento. Por que ele vai sentir raiva, tristeza? Nada a ver. Sentimos sim. Jesus sentiu. Jesus teve tristeza, Jesus sentiu raiva, Jesus sentiu medo. No momento em que ele foi para o horto, ali ele pediu aos discípulos: ficai comigo nesse momento. Ele estava ansioso, temeroso, ele experimentou de modo perfeito todas as emoções, exceto o descontrole, porque ele sabia regular suas emoções,
mas ele não as abafava. Então, aceitar as emoções, primeiro ponto. Segundo, normalizar as emoções. O que é normalizar as emoções? Dizer que elas são aceitáveis, dizer que elas podem vir, que elas são normais, que isso é normal sentir. Terceiro, dividir essas emoções com alguém que você confia. Conte o que você sente, não esconda. E por último, modifique essa emoção por outra emoção. Trabalhe essa emoção por outra melhor. E eu sugiro, inclusive, que na semana que vem possamos prosseguir com esse tema, Sim. porque a gente não conseguiu concluir tudo e dizer assim, semana que vem, como trabalhar as emoções que doem muito por outras que possam apaziguar um pouco mais o coração. Vamos fazer isso na semana que vem. Com certeza, vai ser um assunto muito interessante. Muito obrigado, doutor Aldenise Obrigado Leite. também, foi ótimo, gostei muito. Um abraço a você que nos acompanhou. Júlio, muito obrigado. E a você que nos acompanha, um grande abraço, muito obrigado. Também a toda a nossa equipe técnica, Marcos Magrini, Boris Maciel nos acompanhando por aqui, Solange Ribeiro nos passando as mensagens e você que compartilhou, que levou esse programa para muito mais pessoas. Grande abraço e até semana que vem. Você acompanhou Jesus e o Logos.